Oi, gente, boa noite. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo falou comigo durante esse dia de domingo. A mensagem que eu recebi hoje de manhã, o título dela era Deus age na hora certa. E eu comecei a refletir sobre isso, sobre essa hora certa, né? E na hora que eu li esse título, já me veio à mente aquela passagem que fala sobre a morte da filha de Jairo, né? Jairo era um dos principais ali da sinagoga. E no Evangelho de Mateus, a Bíblia relata que a filha dele havia morrido. Porém, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, diz que ela estava doente, então Jairo vai até Jesus para pedir a cura. Só que nesse meio tempo que Jesus estava indo até a sua casa para curar a sua filha, ela veio a falecer. E vem e avisa: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque a menina já morreu, não tem mais o que fazer. E Jesus vira para ele naquele momento e fala assim: não temas, crê somente. E então Jesus vai até a casa de Jairo e fala: não, a menina não está morta, ela está dormindo. E Jesus então traz aquela menina, traz a vida de volta àquela menina. E aí eu falei: Jesus, como que o Senhor age na hora certa, né? Que hora certa é essa? Com certeza, meus amigos, meus irmãos, a hora certa que Jesus vai agir não é a hora certa que a gente acha que ele deve agir, porque a gente tem esse péssimo defeito de querer ensinar Deus de como trabalhar, de querer falar: Deus, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, assim como as irmãs ali de Lázaro disseram: Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não havia falecido. Só que elas se esqueceram que Jesus, ele é o dono da vida. Então, mesmo que Lázaro, né, como ele estava morto, Jesus, ele tinha poder de trazer a vida, e elas não levaram a situação para esse lado. Elas apenas olharam a situação pelo lado ruim, que era a morte do seu irmão. Mas Jesus estava ali para trazer a vida, e foi assim que ele fez. Mesmo Lázaro morto, depois de 4 dias, Jesus fala: Lázaro, sai para fora. E aí acontece aquele algo extraordinário ali. Imagina o povo tudo correndo, achando que era fantasma, e não era. Era apenas um milagre que Jesus estava fazendo ali no meio daquele povo. Então, que o Espírito Santo de Deus falou comigo? A nossa hora certa não é a hora certa de Deus. Se Deus ainda não agiu, se Deus ainda não entrou com a providência, é porque ainda não está no tempo de Deus. A Bíblia fala que para tudo há um tempo determinado. E nós precisamos saber esperar esse tempo de Deus para nossas vidas. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Se Deus ele falou para você descansar, que ele vai te dar vitória, então descansa, porque ele já tem tudo no esquema. Outro dia ele falou isso para mim: se eu mandei você descansar, é porque eu já tenho o plano tudo formado aqui na minha cabeça e vou executar a hora que eu achar que eu devo executar, não a hora que você acha que eu tenho que fazer. Então a gente precisa entender essa submissão, às vezes, que Deus ele nos coloca em situações difíceis para a gente entender que a gente depende dele e que ele é que decide a hora de agir ou não. Se já morreu, como Lázaro, né? Se já morreu, a sua situação não tem mais jeito, como ali a filha de Jairo, não se preocupa, porque Jesus ele entra na sua história e traz a vida de volta. Se ainda não morreu, ele tem poder de curar. Enfim, o poder de Jesus, não tem como eu ficar aqui falando dos milagres dele, são muitos, inúmeros milagres, né? Se é uma libertação, se é uma restituição do seu casamento, não sei qual o problema, qual é o dia mal que você está enfrentando. Eu sei qual é o dia mal que eu estou enfrentando, mas Jesus ele tem poder para resolver para o meu dia mal e para resolver o seu dia mal. Então vamos esperar esse tempo de Deus, que com certeza é o melhor, né? Ainda que Deus não faça nada, que as coisas estão pegando fogo, parece que Jesus não está fazendo nada. Fica tranquilo, se você tá vivendo aí o Salmo 91, né? Se você está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você vai descansar, porque você sabe que ele está no controle e no tempo determinado ele vai entrar na situação e vai mudar a sua história, ele vai mudar a minha história. Então não fica questionando a Deus, deixa o barco correr, como diz o povo.
Se você já entregou tudo na mão dele, então você só confia, só descansa, porque com certeza a resposta vai vir para o seu coração. E eu profetizo em nome de Jesus que a resposta venha para a sua vida, para a minha vida, essa semana em nome de Jesus. E venha nos tirar aí das aflições da vida, tá certo? Então que você fique com essa palavra. No tempo determinado por Deus, na hora certa de Deus, ele vai agir. Porque a Bíblia fala no livro de Pedro que um dia para Deus é como 1000 anos. Então como que você vai calcular esse tempo de Deus? Não tem como. Então é melhor deixar tudo na mão dele que ele vai resolver, tá bom? Então vamos aí descansar e esperar o agir de Deus em nossas vidas, tá bom? Que você tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a próxima.